Olá, vamos analisar hoje Isaías capítulo 63. E nossa, já começa com uma imagem eh, chocante, né? Muito forte, sim. Essa figura imponente chegando de Edom, que era um adversário histórico de Israel, e com as roupas manchadas de vermelho vivo. É bem dramático. O que está acontecendo aqui? É uma abertura de impacto, sem dúvida. A chave para entender, eu acho, é a metáfora do lagar, sabe? Da prensa de uvas. Ah, sim. A figura descreve que pisou as uvas sozinha. Mas o suco, digamos assim, que mancha as roupas, é na verdade o sangue dos inimigos, dos povos que foram esmagados na ira divina. Nossa. Simboliza um julgamento bem feroz e a vingança contra esses inimigos. E é super importante notar a ênfase no agir sozinho. Tipo, o meu próprio braço me trouxe a salvação. Exatamente isso. Destaca a soberania total, o poder absoluto de Deus nesse dia da vingança. Que olha que interessante, ele também chama de ano da minha redenção. Um paradoxo, né? É verdade. E logo depois dessa visão quase assustadora de julgamento, o tom muda completamente. De repente, né? Muda sim. Começa a falar das beneficências do Senhor, de louvor, bondade, compaixão. Parece uma virada de chave total. Por que essa justaposição tão forte? O que isso quer mostrar? Então, essa mudança é brusca, mas é intencional, com certeza. Depois de mostrar todo esse poder no julgamento, o texto volta o foco para a história, para a relação de Deus com Israel. Ah, faz sentido. Relembra como Deus foi o salvador deles, como ele sentiu junto às aflições deles. Aquela frase, em toda angústia deles ele foi angustiado, é muito forte, né? É demais. Como os redimiu por amor, por misericórdia. É um contraste forte, acho que para mostrar a profundidade dessa relação, que não é feita só de juízo, sabe? Tem essa outra face. Entendi. Mas essa relação histórica também teve seus problemas, né? Muitos. O texto é bem direto, eles se rebelaram e contristaram o seu Espírito Santo. Sim, E essa atitude teve consequências bem sérias, certo? sim, com certeza. Essa rebelião é colocada como a causa de uma inversão terrível. Deus passa a ser inimigo deles, a lutar contra eles. Pesado isso. Muito. E essa memória dolorosa da consequência do pecado, ela prepara o terreno para o que vem depois, que é um olhar para o passado. Especificamente para os tempos de Moisés, da libertação do Egito. Como base para um apelo, né? Exato, como base para um apelo. E essa parte da lembrança é muito viva. A travessia do mar, Deus como o pastor do rebanho, a presença do Espírito ali no meio deles, o braço glorioso dividindo as águas. É uma nostalgia, assim, carregada de significado. Quase um lamento, né? Pelo tempo em que a ajuda divina parecia mais palpável. Precisamente. Essa recordação tão detalhada do Êxodo não é só nostalgia, não. Ela funciona como o fundamento da súplica desesperada que vem logo em seguida. Entendo. Eles estão contrastando a segurança, a orientação daquela época, tipo, como o animal no vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, com a situação de desolação que eles parecem estar vivendo agora, entende? Uhum. O propósito de Deus naquela época era claro: guiar o povo para fazer um nome glorioso. E agora? Cadê isso? O que leva direto para o clímax emocional do capítulo, né? Aquele grito, atenta desde os céus e olha. É um questionamento quase angustiado. Onde está o zelo de Deus, o poder, a ternura? Exato. E aí vem a afirmação central. Mas tu és nosso Pai. Uma declaração de fé, assim, impressionante, né? Mesmo admitindo que talvez nem Abraão nem Jacó, os patriarcas, os reconhecessem mais. Essa declaração, tu és nosso pai, é o coração do apelo. Mesmo se sentindo abandonado, sabe? Mesmo levantando aquela questão difícil de por que Deus parece deixar que eles errem ou até endurecer seus corações. Que é uma pergunta difícil mesmo. Muito, mas eles se agarram a essa identidade fundamental, Deus como pai. O pedido final é para que Deus retorne. Por amor aos seus servos, a sua herança que foi profanada, lembrando que eles pertencem a ele desde a antiguidade, mesmo que agora pareçam esquecidos, dominados por outros. Então, a gente percorreu um caminho bem intenso aqui. Começamos com a imagem de um Deus guerreiro,
quase implacável. Uhum, Passamos pela memória de uma relação super íntima, protetora. sim. E chegamos nesse apelo aflito que se baseia totalmente na ideia de Deus como Pai, mesmo com a confissão de rebeldia e todo esse sentimento de abandono. É uma exploração bem profunda das tensões da aliança, né? Sem dúvida alguma. E isso deixa a gente com uma questão fundamental para pensar, né? Como é que essa tensão entre a soberania absoluta de Deus, que age sozinho na vingança e que na percepção do povo ali pode até endurecer corações, e a clara responsabilidade humana pela rebelião? Como isso tudo molda a nossa compreensão dessa relação de aliança? Boa pergunta. O que essa dinâmica tão complexa sugere sobre a natureza desse relacionamento entre Deus e a humanidade, que está sendo retratado aqui nesse capítulo? Fica aí para a gente refletir.